Olá, sejam bem-vindos ao Hematotalks, mais uma vez, discutindo sobre hematologia, para esclarecimento, Trazendo as nossas conversas. trazendo as nossas conversas, Dúvidas, dúvidas e leucemia aguda, as neoplasias mieloides, na verdade, foram muito solicitadas pelas pessoas que comentam na página, então a gente... Pacientes, colegas. Isso, residentes, né? Então, hoje a gente tem novamente o prazer de ter o professor Eduardo Rego, professor titular da USP, aqui conosco, para abordar a síndrome mielodisplásicas e a grande revolução, né? A gente sabe que as neoplasias mieloides tiveram uma grande revolução recentemente, e a síndrome mielodisplásica também foi extremamente impactada, né? Pelos novos conhecimentos, novos perfis mutacionais, as novas indicações e também com os novos tratamentos. Mas vamos começar então do começo. Do começo, tá bom. O que é displasia? Tá bom. O que é displasia? Então, eu vou explicar como eu explico para o paciente. tá Ótimo. certo? Então, que você tem o processo de formação das células do sangue, a partir da medula óssea, que nesse processo a gente tem a divisão celular, então você tem a formação de células e você tem o processo de amadurecimento celular. Então, é como se você tivesse a produção de peças e você juntar essas peças para ter um produto final que vai estar no sangue, que vai para o sangue, onde ele vai exercer a função. Na displasia, você tem a produção das peças, mas elas não são adequadamente juntadas e você acaba perdendo boa parte da sua produção antes Do controle de qualidade. do controle de qualidade, antes que ela realmente chegue na sua versão final, né? Então, o clássico da síndrome mielodisplásica, então você tem um indivíduo que tem uma diminuição da contagem, uma citopenia, e você vai para a medula óssea, e na verdade é uma medula óssea hipercelular, né? Então tem muita célula na medula, mas pouca célula no sangue, e principalmente quando você olha a qualidade, a morfologia dessas células na medula óssea, então você vê que elas são defeituosas. E aí você tem uma série de Tem um dicas. corte? Tá. Então, hoje a gente valoriza menos o corte, né? A gente sempre lembra, então, que se criou uma nova categoria, tá certo? Nas classificações tanto da OMS quanto da ICC, do consenso do consórcio internacional, em que entre 10 e 19% de braços a gente passa a chamar essa doença de leucemia mieloide aguda ou síndrome mielodisplásica / leucemia mieloide aguda. Tá certo? Uhum. E que é uma categoria que vai ser tratada como leucemia aguda. É uma leucemia aguda, em todas as suas características clínicas e biológicas se comporta como tal. Para baixo disso, não. Aí, para baixo disso, a gente tem essa questão da displasia predominante, e aí você fala em riscos de evolução para leucemia mieloide aguda. E esse risco, ele é medido de acordo com a alteração genética e citogenética que essa célula possui. Então, nós vamos ter desde alterações onde você tem uma baixa transformação para a leucemia mieloide aguda, até evoluções muito rápidas e muito graves. E por isso que a investigação genética hoje é extremamente importante para síndrome mielodisplásica. Para dividir, né? Fazer uma divisão de águas. Para fazer uma divisão de águas, hoje a gente tem até algoritmos, né? Sim. Então existe, baseado no trabalho da Papa Emanuel, né? Então você consegue entrar lá no computador, as alterações, você preenche as alterações genéticas, alterações hematológicas ali, e ela te dá qualquer probabilidade, te dá um score, né? Ela te dá a chance, sobrevida, né, em 5 anos é tantos por cento, e a chance de transformação é tantos por cento. E aí é que a gente tem a divisão aí entre pacientes, desde pacientes em que a gente não vai tratar, ou que pode tratar só com fator de crescimento, né? Só com então, uma terapia de suporte. Só uma terapia de sim. suporte, até pacientes em que você já tem que começar a discutir transplantes de medula óssea, alternativas e assim por diante. Então, essa diversidade, essa heterogeneidade da síndrome mielodisplásica está muito evidente, né? E hoje a gente entende melhor isso. E a gente já tinha antes, né? E como mudou a nossa maneira de ver
quando a gente compara citogenética apenas clássica versus Sim, a NGS, né? sim. Até porque a SMD, até mais do que a LMA, tem muito mais mutações fundadoras, né? A gente consegue dividir muito melhor do que a LMA se mostra mais, né? A gente consegue ver a SMD, você É. consegue pegar numa fase muito mais sintomática com as mutações fundadoras, né? Talvez até isso reflita muito da patogênese, né? Porque essas mutações fundadoras, elas vão depois adquirir segundos eventos que vão ser responsáveis pela evolução, né? Então, isso E é aí aqui até puxo assim, importante. professor, como orientação, tanto para o médico quanto para o paciente, Sim. porque a gente tem uma dificuldade de acesso. Uhum. Então, muitas vezes você vai avaliar um paciente com citopenias, né? Assim que o Tá. paciente vai chegar no consultório, né? Anemia, leucopenia, plaquetopenia, faz aquela investigação inicial, vê vitaminas. Na maioria das Sim. vezes eles já chegam tomando vitaminas, né? Sem investigação. Faz a investigação, vamos para a medula. Nesse momento, o senhor já recomenda fazer biópsia, imunistoquímica, mielo, imunofeno, cariótipo e painel molecular? Essa tua pergunta é muito boa, principalmente porque a gente tem diferentes dificuldades Cenários. de acesso, né? Sempre que possível, sim. Eu acho que vale a pena. A gente não, eu gostaria de aproveitar essa tua pergunta para reforçar que a morfologia ainda é muito importante. Que a gente deve valorizar a morfologia e o cariótipo, né, a citogenética clássica, também é muito importante. Mas hoje você vai, com frequência, provavelmente metade dos teus casos, 60% dos casos, você vai precisar do painel mieloide. E sempre da medula. E sempre da medula. Porque às vezes também gera essa dúvida de você faz uma avaliação medular mais enxuta, Uhum. ou às vezes até colegas, né? Outros colegas acabam pedindo uma avaliação medular e tal, e depois você vai pedir o painel. E aí se você tem que funcionar de novo o paciente na medula, ou se poderia fazer no sangue periférico, como a gente faz nas linfóides em algumas situações. Por que eu digo que é importante fazer a medula? Porque a gente tem a questão da frequência do clone, que a gente mede através daquela frequência da alélica variante, né, do VAF. E isso é importante. A informação do VAF, ela reflete a presença dos clones anormais e você só tem essa informação fidedigna Na na medula. medula. Então precisa ser a medula. Porque, por exemplo, a LLC, a gente é o oposto, né? Não, sim, A LLC gente fala, não olha a medula, deixa a medula exatamente, quieta, vamos fazer exatamente. tudo no sangue periférico. A doença tá realmente no sangue, né? Não, mas aí, exatamente, esse teu exemplo é excelente, né? Duas doenças opostas, embora sejam duas Chamando leucemias, né? leucemia. Mas aí, no caso da síndrome mielodisplásica em particular, né? E lembrar que, inclusive, tem algumas definições, por exemplo, a própria presença da mutação do TP53, ela depende de acordo com o VAF e com o ponto da mutação, você vai ter um diagnóstico diferente. Eu ia perguntar isso pro senhor, como interpretar? Acho que é muito difícil interpretar um painel mieloide e identificar o que realmente aquilo vai trazer de impacto. Acho que bem como o senhor colocou do TP53, na LLC também a gente viu isso, que não são todas. Então, ter TP53 não é uma alteração, né? Abre chaves para vários tipos de alterações, umas trazem mais impacto e outras não. Em particular, a gente valoriza hoje os duplos hits, né? Então, quando você, por exemplo, um alelo do TP53 foi perdido numa deleção e o outro está mutado. Esse é péssimo. Tá. Ou duas. Então, e o VAF te dá muito dessa noção, né? A E as frequência do mutações alelo variante. associadas, né? E O as outro- mutações associadas, exatamente. Então, essa interpretação é importante. Por outro lado, vamos para o lado onde é menos importante. A gente tem o DNMT3A e o TET2 que vão estar presentes em indivíduos normais, sem alterações hematológicas. Então, a gente também precisa ter cuidado de não supertratar, indicar, porque, em particular, essas mutações podem ocorrer em indivíduos sem qualquer... Não dá para a gente dizer que é uma doença, né? E a gente também pode ter prognósticos diferentes a depender da doença, né? Sim. Então, se é uma mielofibrose, o KMT3, o KMT2A tem um prognóstico, para LMA outro, então também é diferente, Também né? é diferente. A depender da doença. Também é diferente, dependendo da mutação, a chance
E lembrar, né, a gente tem a alteração do cromossomo 5, do braço longo do cromossomo 5 isolado, que tem um tratamento, né, específico, diferenciado, e que a gente também vai precisar olhar. Quer dizer, a gente se preocupa muito com o mais grave, mas a gente tem No painel também pode dar tranquilidade, pode né? dar tranquilidade. E a gente está chegando, então, nas terapias-alvos também para síndrome ardiosplásica, Sim. que era algo que a gente não tinha não há muito tempo atrás, né? Então, puxando para o tratamento, né? A gente tem desde só fazer fatores estimulatórios até drogas hipometilantes e caminhando, então, agora para o caminho da droga-alvo na mielodisplasia, né, professor? Que vão ser ainda para grupos bem específicos, né, de frequência menor, mas que tem resultados muito bons e que a gente tem que fazer todo o esforço de oferecer para o paciente essa terapia-alvo também na síndrome mielodisplásica. Então, acho que o ponto que fica de mais importante, pelo menos na nossa conversa aqui, é sempre investir em diagnóstico. Eu sempre falo, o diagnóstico sempre é o melhor. Quanto mais a gente puder investir em diagnóstico, melhor a gente investe nas consequências, no prognóstico e no tratamento também desses pacientes. Acho que a gente sempre fala, como foi isso que eu quis perguntar para o senhor mesmo, porque tem algumas mutações que, não mutações, mas alguns exames que não vão mudar a prática clínica. Então, qual é o impacto da solicitação daquele exame? E quanto, por outro lado, outros exames mudam completamente a indicação, o acompanhamento, o prognóstico, o tratamento. Eu vejo, eu acho que na síndrome mielodisplásica tem um impacto, como a gente já falou, claro, e eu acho que tanto na identificação do uso de drogas-alvos, mas também vamos fazer um exercício um pouquinho contrário. Quer dizer, se você tem um paciente que tem um cariótipo complexo, provavelmente o NGS não vai mudar a tua prática. Ótima colocação. Ele já é um indivíduo que é de alto risco. Inclusive, o que é um cariótipo complexo? Tá. Então, existe até mudanças nessa questão, mas a presença de ao menos 3 alterações em cromossomos, tá certo? Então, você tem algumas alterações numéricas que são particularmente mais preocupantes, como a monossomia do cromossomo 7, por exemplo, que então você perder um cromossomo 7 e ficar só com um, e que tem um prognóstico pior, né? Então, o cariótipo complexo também é interessante a gente destacar que tem uma correlação também muito forte com a presença de mutação do TP53. Então, se eu estou numa situação de acesso restrito, que é a tua pergunta anterior, talvez você possa discutir e falar assim, não, vamos ver o cariótipo. Se vier um cariótipo complexo, sim, não há necessidade do NGS. Mas se houver, se não for esse o caso, aí não tem jeito, a gente tem que fazer um outro exame de medula e aí realmente fazer. E a gente não vê mais do que 3 alterações de bom prognóstico? Não. Vamos ver. E por que isso, se a gente for pensar na biologia? Porque isso indica uma instabilidade genômica muito alta. Então é aquela coisa já teve a mutação fundadora ali, e ali aquela célula já não consegue mais manter a sua informação genética estável, né? Então essas mutações vão se acumulando e a tendência é uma evolução pior. E pensando nas mutações, quais que o senhor indicaria transplante? Assim, já no diagnóstico, esse paciente deveria ir para transplante. Ou seja, que não tem um aumento de carga blástica. Tá. Bom, TP53, ponto pacífico, não há dúvida. Monossomia do 7, eu acho que é um quadro muito ruim. A presença do KMT2A, tá? RUX1, o RUX1 a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o RUX1, porque tem alguns casos que estão associados à predisposição germinativa, mas é uma mutação de mau prognóstico. BCOR também é uma mutação de mau prognóstico e que preocupa. E o AXL1, normalmente o AXL1, a SXL1, né? Normalmente ele vem associado. Então, normalmente você tem o AXL1 com outra mutação, muitas vezes de mau prognóstico também. Você vê que não é uma lista pequena. Não é uma lista pequena. Mudou muito isso, de quando a gente começou a estudar LMA. Não é uma lista pequena. Sabe que esses dias eu atendi um paciente também, era assim, veio um paciente para mim de pré-operatório, de um câncer de próstata.
Era um nódulo na próstata. Tinha uma plaqueta de 90 mil. E aí investiguei a primeira causa, acabou ganhando mielo. E era uma SMD baixinha, assim... Como a gente tinha uma ultraneoplasia, tinha a questão de planejamento, e ele tinha que melhorar a plaqueta, a gente fez o painel horrível. O paciente, em um mês, saiu de uma consulta pré-operatória, assim, só aconselhamento para o transplante, quase sem Olha, fazer você me deu uma tratamento, ideia, né? uma boa ideia de perguntas. Eu tô a rainha da pergunta hoje. Mas então, quando que a gente não indicaria mielo, por exemplo? Porque também vem nossa rotina receber citopenias, avaliação de citopenias todo tempo. Eu tinha, por exemplo, eu mesmo tinha um conceito anterior de aquele paciente que tem um HB de 11, uma plaqueta 110 mil, que provavelmente vai ser uma mielodisplasia de baixo risco, como a gente categorizava antes, né? E aí a gente não vai precisar tratar, então não vou intervir, eu posso só acompanhar. Bom, eu acho que para te responder, Natália, de uma forma da minha prática, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa ter uma boa história clínica, voltando a essa história clínica, e uma boa investigação do sangue. Porque a gente tem que lembrar que tem muito uso de medicação. Hoje é difícil você Nossa. receber um paciente um pouco mais velho que não tenha uma polifarmácia. E não só polifarmácia, as coisas que eu sou obcecada por perguntar, fitoterápicos. Ou ervas. Exato. E dependendo da região do país que você pega, tem muito uso de erva. E a gente não, porque é natural, não vai casar nem. Não, isso não e é os pacientes verdade. nem comentam. Eles nem Exatamente, colocam. às vezes nem. Porque não consideram A importante. gente tem que realmente ser ativo na pergunta. Até Então, porque eles não acham que é remédio. exatamente. Não acho que remédio, às vezes tem até vergonha de falar que toma. E eu deixo até um parênteses aqui, o Memorials Low Calorie tem uma aba dentro chama About Herbs, que é só sobre conhecimento científico de plantas medicinais e o quanto elas impactam na prática. Então, própolis, cúrcuma, coenzima Q10, tem toda a lista de complicações possíveis e imagináveis. Sim. Isso é super legal de consultar para quem não tem muita experiência, né? A gente sempre precisa consultar, porque cada Não vez tá- aparece. tá cada vez aparece Uma moda uma nova, né? moda nova, né? Então a gente sempre tem que estar ali. Então eu acho que, respondendo, eu me preocuparia muito na questão do sangue periférico, da história, da identificação de medicação, vírus. Né? Muito importante. Muito importante, né? Lembrar do HIV, agudo, né? Do HIV, a gente ainda vê bastante, Diagnostica né? bastante. Bastante, então essa parte. Excluído essa parte, excluído as carenciais também, como a gente já mencionou antes, eu acho que eu faria. Eu acho que tem que examinar. Primeiro, você pensa assim, o risco do procedimento da avaliação é desprezível, tá certo? Então, quer dizer, você não está expondo o paciente a um risco maior. A outra, eu acho até para você dar uma informação melhor para o teu paciente. E saber conduzir melhor, né? Saber conduzir. Então, muitos pacientes vão falar assim, olha, o senhor volta daqui a um ano com sangue periférico. Vamos acompanhar, mas o senhor, anualmente, né? Ou não, ou até às vezes se o indivíduo tem um clínico, que você tem um bom contato, fala, não, volta para o seu clínico, o clínico pode acompanhar, a gente vai conversando, se ele tiver alguma dúvida a gente revê. Mas tem essa situação, que às vezes você se depara Acho que com uma antes, coisa. quando realmente a gente não tinha tanto conhecimento, principalmente aqui falando do painel molecular, e quanto isso mudaria, né, o tratamento, até a gente seguia esses pacientes, às vezes, sem avaliação medular, mas hoje com o conhecimento que a gente tem, com esse impacto nas nossas decisões de tratamento. E outra, além de uma boa história, pedi exames anteriores. O que me chamou muita Isso, atenção sim. nesse meu paciente era a mudança muito, muito rápida do hemograma, num padrão de hemograma, Sim. né? Então, assim, ele tinha um hemograma completamente normal e Os pacientes sempre 3, falam, 4 meses, você quanto olha... tempo tem de validade do exame? Eu sempre falo, não tem validade. Porque é justamente entender como que foi essa evolução. A informação dinâmica, mais uma vez, é extremamente importante. E veja, no caso do teu paciente, Thaís, também para o colega da oncologia vai ser importante. Sim. Muitas vezes o colega da oncologia fala, bom, mas ele tem essa citopenia, é uma metástase? Sim, sim. Sim, com certeza.
Ainda mais Infiltração próstata. Acabou que no final o nódulo era Era o de menor dos Hartz. problemas dele. Exato, ele nem biopsiou ainda, ele tá transplantando agora, mas assim, foi muito. Esse paciente não teve evento adverso da mielodisplasia, né? Ele começou a tratar, já indicou o transplante halogênico, E foi num bom Status, bom excelente. para numa situação que ele, por exemplo, tem 68. Se a gente espera essa doença eventualmente Isso, progredir, exato. você Você perde o perde. time. Perde sem o time dúvida, de sem fazer um dúvida. tratamento curativo. Não, e hoje, né, quer dizer, a população está envelhecendo e a gente, em boa parte, consegue ver indivíduos com idade mais Sim. velha com Performance. excelente. Infelizmente ainda não é a regra, né? A gente ainda precisa estimular mais um estilo de vida mais saudável, a gente tem que sempre Sim. ter Promover essa saúde. promover saúde, né? Mas hoje, quer dizer, um indivíduo com 65 é um indivíduo produtivo, um indivíduo que está Com toda, certeza. né? Tá na ativa aí. E é interessante uma outra coisa, talvez desviando um pouquinho do assunto, é muito comum, né? O paciente vem perguntando assim, o que eu posso comer para melhorar? E ninguém pensa muito num estilo de vida No óbvio. saudável, Sim. no óbvio. Fala, olha, não precisa procurar nada milagroso. Coma adequadamente, dieta rica Durma em fibra, bem, durma bem, faça faça atividade atividade física. Então, esse aspecto educacional também, eu acho que o hematologista tem um Eu papel. sempre falo para os pacientes, é o caminho mais longo, Isso, exatamente. mas Não- é não- o mais efetivo. é. Porque eles sempre querem um comprimido. Não, todo mundo quer, né? Se Um falar, comprimido é mais não é mais fácil. fácil do que ir na academia, que muitas vezes é Todos os chato. dias. E a imunidade é Essa- isso, é muito complexa, É né? muito complexo. Então Então, tem que ter todos os fatores ali. é, A gente perturba bastante os pacientes em relação a isso. é isso. Eu acho, assim, eu queria agradecer. Eu acho que foi Muito educacional. muito educacional pra gente também. Eu acho que pra quem tá escutando. É muito. Eu acho que é muito rico a gente ver como a medicina. As verdades são tão transitórias. Foi um dos maiores aprendizados da minha vida, porque eu achava que medicina era preto no branco, né? Sim. Quando eu comecei a ser médica, eu falava, nossa, vai ser. Coração sempre vai ser coração, mas as verdades em medicina são completamente transitórias e a gente precisa desse contínuo aprimoramento, contínuo aprendizado, contínua mudança de paradigma que torna a gente melhor, eu acho que cada dia, né? Essa é a ideia de ser melhor a cada dia. E eu acho que isso, em particular para os mais novos, né? A ideia de que a gente tem que valorizar a ciência. Nós passamos por um período difícil, né? Recentemente. Sim. Mas que ciência, que evidência científica é importante, e que essa é a maneira. Pode não caminhar rápido, mas até agora é a única maneira efetiva da gente caminhar com conhecimento é pesquisa, é ciência, estudar. E a pesquisa é o começo e fim de tudo, né? A gente precisa vai gerar investir outra, né? cada Não tem a vez. pergunta. Outro dia eu estava discutindo com um orientado, falei assim, uma coisa que eu não gosto no final de tese, no final de artigo científico, eu falo assim, não, Mais estudos são necessários. Sempre são necessários, isso é óbvio. Nenhum trabalho que você vai publicar vai ser final. Isso até o ChatGPT coloca para você, né? Exatamente. Isso, não pode falar isso. Isso não chega a lugar nenhum. Isso não é conclusão. Sempre, isso não é conclusão. Isso não é conclusão. Muito obrigada, professor. agradeço, Foi um mais grande uma prazer e a gente convida todos a comentarem, deixarem perguntas, sugestões. Esperamos ter o senhor novamente para outros É um cafés, prazer. novos temas. É um prazer. E nos encontraremos em outras situações Com também. certeza. Um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço.